Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de abril do ano 2025. 7 de abril de 2025, frio e chuva aqui na cidade de Cacequi nesta hora da manhã, aqui na região centro-oeste da capital da melancia. Chuva e frio. Mas somos gratos a Deus por todas as coisas. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecemos a Deus porque Ele tem permanecido fiel e Ele há de ser fiel sempre. A palavra mesmo declara que, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus vai permanecer fiel. É uma promessa de Deus. Bom dia, Marileites, da cidade de Taquarembó, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família. Que Deus venha abençoá-los poderosamente de uma maneira extraordinária. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira e queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Continuamos ainda hoje no livro de Atos dos Apóstolos para poder finalizar a segunda pregação do apóstolo Pedro, que foi depois de ter acontecido um milagre no templo do Senhor, na porta chamada Formosa, onde ali existia um homem que era coxo de nascimento, que foi totalmente restaurada as suas pernas. Aquele homem voltou a caminhar e entrou no templo, saltando, pulando, glorificando o nome do Senhor. O início da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Não sabemos se foi domingo, sábado, não sabemos bem qual foi o dia em que Jesus ressuscitou. Isso é algo que nós devemos de ter bem claro também, porque nós temos uma crença que foi trazida através da Igreja Romana de que ele ressuscitou num domingo. Tudo aí está para fazer as contas que ele morreu numa sexta. Isso aí está para fazer um cálculo bem exaustivo mesmo, e vamos descobrir que não é tão assim como tem em nós vendido a história. O certo é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia dele ter morto. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E existia uma crença no meio do povo judeu de que uma pessoa, depois que ela morria, até o terceiro dia, ela poderia ressuscitar. Isto é incrível porque aquilo que eles acreditavam, com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eles negaram a sua própria crença. Pois não acreditaram que o Filho do Deus eterno e todo-poderoso tinha ressuscitado no terceiro dia. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias, até subir para os céus. Depois de ele ter subido aos céus, falamos de 50 dias até a descida do Espírito Santo de Deus sobre aqueles 120 que estavam no aposento alto em Jerusalém, e entre eles ali estava Pedro, todos os apóstolos, e também Maria, a mãe de Jesus. Está chovendo também na cidade de Taquarembó. Glória a Deus por isto então. Parece que vai chover hoje, amanhã, e depois então vai parar a chuva. Mas agradecemos a Deus por começar assim um outono chuvoso, principalmente para aqueles que têm suas criações no campo, para que o inverno não seja tão rigoroso. Tudo está debaixo do controle do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aos 50 dias desce o Espírito Santo. E ali vai ser a primeira mensagem do apóstolo Pedro.
Estamos falando de 90 dias, da morte do Senhor até a primeira mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 90 dias, estamos falando de 3 meses. Aos 3 meses, então, depois que Cristo subiu para o céu, aproximadamente, logicamente, de acordo ao que a palavra de Deus nos relata, ali então começa a surgir o que hoje conhecemos como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos e começando no dia de Pentecostés. Uma igreja apostólica pentecostal, poderíamos chamá-la assim, se quisesse, nasceu naquele dia ali em Jerusalém e nunca jamais em Roma, como tem querido nos vender ou como tem querido nos fazer acreditar. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não tem mudança. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela se atualiza dia tras dia. Ela vai se atualizando de acordo às gerações, aos tempos nos quais nós vivemos. Com isto quero dizer que não é necessário adequar a palavra de Deus aos tempos ao qual nós vivemos, porque ela mesma se adequa sozinha. A palavra de Deus é fiel, mesmo que a flor murche, que não exista absolutamente mais nada, ela vai permanecer para sempre. E ela é útil para nós ensinar, para nós corrigir, para nós redarguir, para nós instruir em justiça e, por que não, também para nós disciplinar. Essa é a utilidade da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer em Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela vai cortando, ela corta a nossa pele, corta a nossa carne, nossos nervos, chegando ao mais profundo do nosso ser, até dentro da nossa própria médula, no nosso espírito, ela vai tocar. Essa é a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus permanece para sempre. A igreja do Senhor Jesus Cristo começa aproximadamente aos 3 meses da ascensão do Senhor para os céus, com a descida do Espírito Santo de Deus. Imediatamente vem a primeira pregação do apóstolo Pedro, totalmente alicerçada na palavra de Deus, falando sobre a palavra de Deus, e ali então 3.000 almas vêm converter-se ao Senhor, quando a mensagem dele vem ser uma mensagem de arrependimento. Não uma mensagem motivacional, não uma mensagem prometendo prosperidades, não uma mensagem prometendo cura, prometendo isto, prometendo aquilo. Não tem promessa dessa mensagem, o que tem são fatos, realidades, acontecimentos, palavra de Deus. E quando se acredita na palavra de Deus, as coisas acontecem. Acontece milagres, acontece salvação, acontece cura, acontece. E na segunda mensagem do apóstolo Pedro, vai ter a mesma linha de pensamento, se se quer dizer. Ele vai continuar falando sobre a palavra de Deus. O coxo vai ser curado. Aquele homem que está ali no templo, sentado há tanto tempo, que pessoas traziam ele e colocavam ele ali na porta chamada Formosa, agora, de repente, num encontro com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, ele vai receber algo que nunca jamais tinha passado pela mente e pelo coração dele. Sabe que o apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim, da seguinte maneira: aquilo que não passou pelo nosso pensamento, pela nossa mente, estou parafraseando o versículo, aquilo que não passou pela nossa mente, pelo nosso pensamento, aquilo que não passou pelo nosso coração, aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não enxergamos, são as coisas sobrenaturais que Deus tem preparadas para nós. É que nós ainda não recebemos por nós questionar a palavra de Deus, por nós não atuar em fé, por nós não acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo, absolutamente tudo que nós necessitamos para ter uma vida sadia,
para ter uma vida feliz, próspera, a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo promete. Eber, bom dia, ali na cidade de Tacuarembó, Uruguai também, que Deus venha abençoar ao nosso irmão Eber, a sua esposa, a nossa irmã Marcelina, suas filhas, que Deus, seus herdos, netos, enfim, que Deus abençoe poderosamente a toda a sua família. Então, amados, quando este homem entra no templo e as pessoas vão verem aquele homem caminhando, pulando dentro do templo, saltando, feliz, glorificando a Deus, um homem que não podia entrar dentro do templo devido à sua condição física. Era triste a sua vida de estar na porta do templo, estar ali mendigando. Sabe, tem muitos hoje que, assim como Bartimeu, assim como este homem, estão na beira do caminho ou na porta do templo, mas ainda não se decidiram por Cristo. Ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Se nós vamos lembrar do cego Bartimeu, a palavra de Deus diz que ele estava sentado na beira do caminho pedindo que esmola. Este homem, este coxo de nascimento, estava onde? Na porta do templo chamada Formosa, pedindo esmola. E esse não é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. O plano de Deus não é nós andar pedindo esmola de bênção. O plano de Deus não é nós andar correndo de lugar em lugar, pulando de galho em galho, buscando bênçãos. Quando são as bênçãos que devem de nós alcançarem. Porque são promessas de Deus. São promessas de Deus para as nossas vidas. Até quando vamos duvidar do poder de Deus? Até quando vamos duvidar daquilo que Deus pode fazer ao nosso favor? Até quando vamos duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa casa, na nossa família, da transformação que pode existir nas nossas vidas? O povo ali, apavorado, vai olhar para aquele homem, vai olhar para Pedro e João, pois a palavra de Deus vai nos declarar que ele está abraçado com Pedro e João. Atemorizado, talvez, ou alarmado, nervoso, sem entender ainda o que tinha acontecido com ele. E aquele povo vai vir para cima de Pedro e João. E a mensagem de Pedro vai começar da seguinte maneira. Vendo Simão isto, falou e lhes disse: varões israelitas, por que vos assombra isto? Ou por que olhais para nós como se fizéssemos andar por nosso poder e nossa autoridade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu filho Jesus, a quem vós entregaste e o negaste, diante de Pilatos, apesar que este havia considerado justo e soltá-lo. Aí começa a mensagem do apóstolo Pedro. Não é uma mensagem egocêntrica. Pedro não começou a falar dele. Nem muito menos João. Pedro não começou a falar dele mesmo. É engraçado quando vimos pregações do que o pregador fala somente das suas experiências, do seu poder, do seu conhecimento, da sua teologia, da sua eloquência, mas não fala de Cristo. Parece que diminui Jesus Cristo e se exaltam os homens. Isso acontece muito nos nossos dias de hoje. Às vezes se apresenta alguém, até nas próprias redes sociais podemos ver isto, apresentam alguém que o único que falta é o cargo de querubim, porque tem todos os cargos possíveis que possam existirem sobre a face da terra. Pedro não está negando a autoridade que ele tem no nome de Jesus.
pois toda a autoridade lhes foi dada através do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, para colocar nossas mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para repreender demônios, e se comêssemos coisa mortífera não nos faria mal algum. Isso é promessa de Deus. Mas Pedro não se gloria nisto. Ele não se gloria na sua autoridade como filho de Deus. Ele não se gloria como autoridade, como discípulo, como apóstolo do Senhor. Ele vai gloriar-se no poder de Deus. Ele vai glorificar o nome de Jesus. Ele vai exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E vai começar por Abraão, vai começar por Isaac, vai começar por Jacó. Você se deu conta de uma coisa? Que nosso Deus não é um Deus de mortos? Você já parou para pensar isto? Que nosso Deus não é um Deus de mortos? Pois a mensagem começa dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não está dizendo do saudoso Abraão, do saudoso Isaac, do saudoso Jacó. Ele não está dizendo do falecido Abraão, do falecido Isaac, do falecido Jacó. Ele está dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque nós temos vida e vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna, ela começa justamente aqui e agora nesta terra. A morte é uma passagem para outra dimensão espiritual. Saímos deste mundo, saímos desta carcaça que é o nosso corpo e passamos a ter o mesmo corpo glorificado que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo corpo com o qual ele subiu para os céus. Então, a vida eterna, grave bem isto na sua mente, no seu coração, ela começa aqui, pois vivamos essa vida eterna no nosso dia a dia. Vivamos o nosso presente. Deixemos o passado para trás. Deixemos o futuro nas mãos de Deus. Pois nosso futuro vai estar nas mãos de Deus de acordo com o nosso relacionamento com Deus nos nossos dias de hoje. Neste momento no qual nós estamos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar falando a quem ele vai dizer, no versículo 21 do capítulo número 3 do livro de Atos, a quem é necessário que o céu receba até que tenham cumprimento os tempos de todas as coisas, as quais desde a antiguidade Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Então Jesus vai estar no céu até o cumprimento de todas as coisas, das quais Jesus falou pela boca dos seus santos profetas. Então, até o cumprimento de todas as coisas, Jesus vai permanecer no céu. No verso número 25, ele vai dizer uma coisa: vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus estabeleceu com nossos pais, quando disse a Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A vós Deus destinou primeiro e enviou seu Filho, vós bendizendo, caso vós converterem e vós arrependeres de vossas maldades. Continua a mensagem do apóstolo Pedro. Ele está falando agora de arrependimento. Ele está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já temos falado aqui e sempre estou falando. Primeira palavra do apóstolo João Batista. Primeira palavra do profeta João Batista. Primeira palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando começa o seu ministério. Primeiras palavras do apóstolo Pedro no início da igreja. São palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento. Palavras que não se falam muito hoje, nem nos púlpitos, nem nas redes sociais, nem nas cruzadas evangelísticas. Não se fala muito em arrependimento, porque pareceria ser que nós queremos levar uma mensagem, levar uma palavra que agrade os ouvidos daqueles que estão ouvindo, quando é tudo ao contrário.
A palavra de Deus não é para agradar, a palavra de Deus é para confrontar, a palavra de Deus é para me chamar a uma realidade, a um presente real e verdadeiro, a este momento no qual nós estamos reunidos virtualmente, mas estamos reunidos sim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É este momento, o momento mais importante que nós temos nesta segunda-feira, é iniciar o nosso dia na presença do Senhor, para que Ele venha tomar conta do nosso dia. Mas por que não falar de arrependimento? Por que não proclamar o arrependimento? Falar que devemos de nós arrepender dos nossos pecados, dos pecados de ontem, de ontem, do mês passado, de pecados desta madrugada, que ainda não confessamos ao Senhor nesta hora da manhã. Que muitas vezes participamos da ceia indignamente, porque não se fala do arrependimento, porque não se fala do pecado, porque não se fala da renovação da mente, porque não se fala do novo nascimento. Agora, claro que esta palavra de arrependimento, esta palavra de conversão, esta palavra de voltar aos inícios, à raiz do Evangelho, ao alicerce mesmo do Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de arrependimento, a palavra de conversão, a palavra de libertação, porque a palavra, ela nos liberta. Agora, para a palavra nos libertar, ela deve de nós confrontar. Ela não pode tocar nas nossas emoções. Ela não pode fazer com que nós venhamos sair de um culto emocionalmente felizes, emocionalmente contentes. Mas isso vai passar. Agora, se saímos com o coração contrito, com o coração humilhado, meditando na palavra, pensando na palavra, pensando em melhorar a nossa vida, no que diz respeito ao caminhar com Cristo, aí a palavra de Deus vai surtir efeito nas nossas vidas, porque ela foi direcionada ao nosso espírito e não à nossa alma. Não foi uma mensagem motivacional, não foi uma mensagem para tocar a minha alma, para tocar as minhas emoções. É uma mensagem para tocar o meu espírito, e quando toca o espírito, aí começa então a transformação na vida das pessoas. Obra esta que não é feita por homem algum, obra esta que é feita pura e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, o qual desceu no dia de Pentecostes com poder e fogo sobre aquela igreja que estava se iniciando com 120 pessoas. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição aqui sobre a face da terra. Bom dia, Miriam. Um grande abraço para Miriam, para Paulo, para Enzo, Gabi, Dona Celi, para toda a família aí. Que Deus venha abençoá-los poderosamente neste dia e que seja um dia de grandes conquistas. A palavra de Deus, ela deve mexer comigo. Ela deve mexer com o meu espírito, para que o Espírito Santo de Deus venha ser manifesto realmente sobre a minha vida. Claro que essa palavra, ela não agrada a muitos. Quando se fala de arrependimento, quando se fala de pecado, quando se fala de nós ser culpados pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando participamos da ceia indignamente, onde falávamos isto? Quando participamos da ceia indignamente, a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios 11, está dizendo ali que nós somos considerados culpados do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos considerados culpados da morte do Senhor. Então isto muitas vezes não agrada as pessoas. Por quê? Porque o que vai agradar vai dizer que vão conquistarem a casa, que vão conquistarem o carro, que vão terem mais dinheiro na sua conta bancária, que vão prosperarem, que vão serem bem-sucedidos. Claro que isso tudo é consequência da nossa obediência à palavra de Deus. Ao final, a palavra de Deus, ela nos fala em Mateus capítulo 6, versículo número 33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Por que não são acrescentadas? Será que não estamos buscando realmente o reino dos céus?
Será que não estamos buscando o reino dos céus e a sua justiça? O que está acontecendo conosco? Que as demais coisas não estão sendo acrescentadas. E que temos que correr detrás de um culto de prosperidade. Que temos que correr detrás de promessas feitas por homens e não acreditar nas promessas de Deus. Porque a mensagem de arrependimento, ela incomoda. E eu vou mostrar para você como uma mensagem de arrependimento, de confronto com nós mesmos, ela incomoda. Capítulo número 4. Quando eles falavam estas coisas, versículo número 1, o povo, os sacerdotes, os saduceus, os dirigentes do templo, se levantaram contra eles. Enfurecidos contra eles, porque ensinavam ao povo e pregavam sobre a ressurreição dentre os mortos por meio do Cristo. Esta é a mensagem do Senhor. E prenderam-os e retiveram-os até o dia seguinte, pois estava entardecendo. Enfureceu a quem? Aqueles que se consideram os donos da verdade. Aqueles que se consideram os donos da ética, dos bons costumes e da moral. Eles se sentiram enfurecidos. Porque estavam falando de Jesus Cristo. Porque estavam falando de uma nova esperança. Porque estavam falando da vida eterna. Porque estavam falando de arrependimento. Mas sabe o que aconteceu? Foram poucos os que se levantaram contra os apóstolos. Mas o que aconteceu foi o seguinte: mas muitos dos que escutavam a palavra creram, e o número dos homens, que eram de aproximadamente 5.000 homens. Veja o que diz a palavra de Deus. Agora são 5.000 na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra tocou os corações. A companheira abandonou o mate aqui. Estamos aqui tomando um chimarrão junto com a minha esposa, ela me abandonou. Mas já está voltando já para encher o mate. Então, amados, a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Deixemos de buscar em outros lugares. Deixemos de pensar que eu não mereço, que eu não sou capaz, que eu não vou alcançar. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas maravilhosas para mim, para a minha família, para a sua família. Deus tem coisas grandes. Às vezes nós focamos em coisas tão pequenas na terra, quando o nosso foco, o nosso olhar deve ser na eternidade, que já começou aqui, a partir do momento que você deu o passo de fé, de receber, de aceitar, de caminhar com Cristo. Sempre temos algo de que arrepender. Sempre temos que falar com o Senhor Jesus. E lembre-se de uma coisa, e já vamos orar. Dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém mais santo que os outros. Se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar que os homens mais usados por Deus foram homens imperfeitos. Mas sabiam que era o temor a Deus, sabiam o momento do arrependimento, sabiam o que era adoração a Deus, sabiam o que era adorar a Deus, sabiam o que era confiar em Deus, sabiam o que era ter fé no único e suficiente Deus verdadeiro. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo e te adoro nesta manhã, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por este novo início de semana, Pai. Senhor, estamos começando uma nova semana. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho apresentar-te, Senhor, aqueles que começam a nova jornada de trabalho, meu Pai. Aqueles que estão, Senhor, direcionando-se para os seus empregos, para a fábrica, Senhor, para a indústria,
para o comércio, para o escritório, enfim, Senhor, para os colégios. Senhor, professores, crianças. Senhor, oramos por cada trabalhador, meu Pai. Senhor, que durante esta semana, meu Pai, seja uma semana de conquista, seja uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, onde teus anjos estejam acampando ao redor deles, meu Pai. Que tu venhas alcançar, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas. Que venham, Senhor, ter a sua vida totalmente restaurada, a sua saúde restaurada, meu Deus. Que todo espírito de enfermidade venha bater em retirada e que tua graça, que tua unção de cura venha sobre eles, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor Deus, de uma maneira extraordinária a todas as famílias desta semana, Pai. Queremos declarar uma semana abençoada, cheia da tua graça, cheia do teu amor, e te agradecemos uma vez mais por este novo dia de vida. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.